Uma passagem maravilhosa que fala da família de Raabe, foi salva ali por ela ter tomado uma linda atitude e ela ter confiado no Senhor, temido a Deus, e ali ela fez uma ação de ajudar aqueles homens que foram enviados ali para aquela cidade, Judá, e ela, aleluia, como uma mulher que ali morava, na entrada daquela cidade, ela tomou uma boa posição em confiar no Senhor. Confie no Senhor que será salvo você e toda a sua casa. Então no versículo 22 está-nos o título: a família de Raabe foi salva. Diz assim o versículo 22: então Josué ordenou aos homens que tinha espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Foram os jovens, os espias, aleluia, israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo que nela havia, exceto a prata, o ouro, os objetos de haste, de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida, e ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto, aleluia, refugiará os mensageiros que Josué enviará para espiar Jericó. Soberano Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos hoje tomar por base essa palavra e acolher dela, ó Deus, esta misericórdia. Vê como essa mulher tomou uma atitude para salvar sua família, para salvar sua vida, para servir a um Deus vivo e maravilhoso. Então assim ela foi honrada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então nós vamos também nesta noite honrar a Deus com esta palavra maravilhosa, com esta palavra da vida. É uma palavra, irmão, que é bom nós ouvir hoje, nosso dia a dia, a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela nos guia, né, irmão? A palavra de Deus, ela fala no nosso coração, ela desperta a nossa vida, porque, irmão, tudo passa, tudo passou. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela vai sempre abençoando, ajudando aquelas pessoas que vão nascendo, aquelas pessoas que vão tomando uma posição em adorar a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós pensamos logo em quem? Em Deus. Nós olhamos para a salvação e sabemos que Deus é fiel, que Deus é bom, é maravilhoso. Nós somos chamados, sim, somos chamados para servir um Deus vivo,
Porque o projeto de Deus, quando Ele fez o homem para a adoração dEle. Ele construiu o homem e deu ao homem o espírito de adoração. Então, toda caminhada do ser humano é adorar a Deus. Todo o tempo do ser humano é colocar sua vida na presença do Senhor. E outra aqui, irmão, que eu vejo de bom para nós acatar é que nosso Deus deixa nós livres para nós escolher, né? Para nós escolher, porque não é que a gente vai à força, porque se alguém vai à força até Ele, então a pessoa, ela não vai de livre e espontânea vontade, ela não vai adorando, ela vai porque está sendo obrigado, né? E sendo obrigado, qualquer um vai. Mas Deus, Ele, em sua grande sabedoria, Ele deixou ao homem a escolher a sua própria, né, irmão, vontade. Qual é a minha vontade? É de adorar. E se eu adoro a Deus, Ele vai me responder. Ele vai me entender, porque quando Deus olha para a terra, Ele olha para o nosso coração. E a Bíblia diz que Ele olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Nenhum sequer. Então, para que a terra servia se não tinha justo? Para que a natureza servia? Porque não tinha justo. Só tinha homem perverso, maldoso, corações duros. Mesmo assim, Ele fez que esse homem continuasse. Mas para que nós continuássemos, o que foi que Deus fez? Ele tirou dele mesmo um projeto. Foi quando Ele disse: da mulher nasce um, porque esse projeto vem dele, né? Da mulher nasce um, que esse pisará na cabeça da serpente. Quer dizer, esse que ia sair lá do alto céu, do coração de Deus, ia derrotar Satanás, ia destruir Satanás, ia desfazer toda a obra de Satanás. Então, já que a obra do inimigo já estava no homem, porque o homem já se encontrava com o coração duro, com o coração perverso, aí Deus, Ele dá ao homem o livre-arbítrio. E aqui, irmão, nós vamos até ver aqui quando era, que a minha Bíblia diz aqui o dia que estava acontecendo esse evento. Esse evento da palavra de Deus, ele aconteceu na cerca de 7 anos, tá, irmão? Há 18 anos, ali já no início, antes de Cristo. Olha aí como a humanidade ali já começou, já estava ali e já tinha no coração a perversidade, né? E aqui nós estamos vendo que essa passagem, essa passagem aqui é Josué, capítulo 6, e no verso 22. Irmão, não é que nós estejamos vivendo, mas é para nós aprender com aquelas vidas, como foi que a família foi abençoada, como foi que essa mulher ou o homem, depende do que a história fala, como foi que ela ganhou, né? Como foi que ela ganhou ali essa misericórdia de Deus, como ela conquistou Deus, como ela conquistou o direito de viver, como ela conquistou um bem para a sua família, como ela alongou a clã dela, a família dela. Como foi que tem que ver, irmão, que as mulheres, elas também são muito importantes, aquelas que Deus coloca no coração, né, a sabedoria, porque nós hoje não podemos desprezar que a mulher e o homem são duas criações divinas. Deus criou tanto o homem como a mulher, Deus deu o espírito, tanto o homem que nem a mulher.
Agora é necessário que nós ande dentro exatamente daquilo que Deus mudou, do que Deus gosta. Até porque essa mulher aqui, irmão, ela é uma mulher que não é israelita. Raabe é uma mulher da Cananéia, dos cananeus. Não era o povo que saiu do Egito, não era o povo de Deus. Ela era alguém rejeitada até, rejeitada, porque nós vemos que uma mulher cananeia no Novo Testamento, quando ela foi pedir a Jesus, né, para curar a filha dela, aí o que Jesus disse? Para os irmãos entender, Jesus disse para aquela mulher cananeia que não era certo, não era lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você vê que o próprio Jesus, ele ali colocou esse diálogo, estendeu esse diálogo com a mulher cananeia, uma mulher que não era certo estar junto com os judeus, ou seja, o povo de Deus é os judeus, e ali aqueles que estavam do lado de fora ocupavam as terras, eles iam sair daquelas terras para o povo de Deus entrar. Mas nós sabemos que cada um de nós tem que conquistar, pode ser de qualquer nação, conquista a sua salvação. É isso que eu acho lindo, irmão de Deus. Isso que eu acho lindo do Senhor, é Ele deixar nós escolher a nossa própria, né, irmão? A nossa própria caminho, nosso próprio caminho. No caso aqui, ó, o que significa? Eu posso abençoar minha família? Posso. Eu posso cavar ali diante de Deus a longanimidade dela, para ela viver? Posso. Como também eu posso reprimir ali a bênção da minha família. Eu tanto posso, né, irmão, guiado por Deus, alongar, abençoar, fazer a minha família viver bem, como também eu posso fazer que ela seja toda eliminada. Olha aí como é importante nós escolher a Deus para nós receber sabedoria. Porque hoje, literalmente, irmão, tem família que vive destruída, né? Tem família que vive destruída porque tem um medo que eles entram nas trevas de um modo que a família toda é atingida. A família, os amigos, a cidade são pessoas que dão crédito ao mal. Mas aqui nós vamos ver como é a bondade de Deus, e que essa mulher, irmão, ela era uma pessoa considerada como meretriz, ou seja, prostituta. Será que Deus salva a prostituta? Salva. Será que Deus salva o ladrão? Salva. Será que Deus salva o criminoso? Salva. Deus salva todos os seres que se arrependem dos seus pecados, busca a Ele com coração. Ele renuncia, porque renunciar, irmão, é conhecer que errou. Quando eu conheço que erro, aí eu volto para quem? Eu volto para Jesus. Jesus é o quê? Jesus é aquele que pagou. Então, eu vou no banco aonde tem exatamente a moeda que paga a minha conta. Aí eu vou lá no banco de Jesus, aceito Ele como meu Salvador. Aí o que é que acontece? Aí Jesus vai pagar o meu pecado, pagar com a borracha, e vai me dar, né, a continuação de eu viver. Aí vem meu coração, vem a paz, vem a alegria. Muitas vezes nós oramos, irmão, Senhor, me abençoa. Lógico que Deus quer abençoar. Senhor, tira de mim a angústia. Deus vai tirar. Senhor, me guia pelas veredas da tua justiça. Deus vai guiar. Mas uma coisa é que quando nós pedimos, que recebemos, esquecemos que Deus deu, aí nós vamos novamente sujar a imagem que Deus limpou. Isso quer dizer, irmão, que
a oração ela tem sua eficácia, mas também tem limite. A oração para nós tem limite, porque se nós orar e pecar, orar e pecar, orar e pecar, é botar água no copo e virar, não é verdade? Botar água no copo e virar, ou então pegar um saco que está furado e passar o dia enchendo de água, não vai adiantar. Ou então você querer esgotar ali um poço, uma peneira, até com um baldezinho você demora, mais esgota. Mas com a peneira tu passa anos e anos não esgota, né, irmão? Porque a água não é caroço. Aleluia. O que eu digo assim, irmão? É para nós entender que nós também temos de ter limite. Temos de ter limite, irmão. Porque nós caímos e pecamos, mas quando nós, como diz aqui a Bíblia, estamos no caminho de quê? Da salvação, estamos buscando a Cristo. Se eu aceitei a Jesus, na realidade, eu tenho que cumprir toda a escrita que Ele exatamente botou para mim. Então, a história de Rabi é muito bonita. E eu quero aqui, irmão, que a história de Rabi, ela vai quebrando muralha. Ela vai exatamente desfazendo aquilo que o diabo tem colocado na vida humana. E essa mulher, né, irmão, bem aqui honrada, essa mulher iluminada, essa mulher que hoje ela é um exemplo de mulher prudente. Raabe é um exemplo de mulher prudente. Então aqui que conta a história. Então José ordenou aos homens que tinham espionado a cidade. Josué disse assim: chama aí os varão, aqueles que foram à cidade para espionar. Que era para espionar? Era porque aquela cidade, irmão, que era Jericó, ela ia exatamente ser entregue para os judeus, ser entregue para Israel. Mas lá dentro morava gente, né, pessoas cananeus, morava exatamente a família lá, o povo da descendência dela, morava lá dentro. Então, como era que eles iam atacar a cidade? Então Josué disse: vamos procurar a melhor maneira de entrar, vamos pegar de surpresa, vamos ver como é que nós entramos. Aí ele mandou um soldado para espionar aquela cidade. Mas aquele soldado, irmão, ia correr risco de morte. Eles poderiam morrer. Mas aquela mulher que estava na entrada da cidade, o nome dela chamava-se Raabe. E ela estava lá naquela posição lá, e ela via quem entrava e via quem saía. Quando eles chegam lá, Raabe viu. Aí o que Raabe disse? Esses homens é o homens de Deus, é o povo de Deus. E a história conta, olha como ela conhecia, a história conta, aonde o Israel vai, as nações batem o joelho com o joelho, se tremendo de medo. Por quê? Porque já tinha corrido o testemunho do povo de Deus. A nação que eles viam, o exército ia, matava, destruía. Então Raabe disse aqui: olha, eles vão entrar aqui, eles vão matar os cananeus tudinho, eles vão aqui derrubar a cidade, eles vão assumir e eles vão matar todos nós. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar, eu vou me virar para o lado de Israel. Então Raabe, ela tomou, irmão, imediatamente ali a vida dela, ela botou a vida dela em risco. Ou ela fazia isso, estava confiando no Senhor, ou ela ia morrer e não ganhava salvação. O que ela fez? Ela disse assim: eu vou botar minha vida em risco. O meu povo, eles vão morrer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar Israel. Isso significa o que, irmão? Eu conhecer a potência divina, eu conhecer a misericórdia de Deus. Eu faço o quê? Eu fico do lado de Deus. Não, mas porque é a minha nação? A nação, ela vai morrer, ela vai perecer. Por quê?
porque se Israel chegar aqui, vai matar todo mundo. Aí nós vemos que a mulher prudente, ela começa a edificar a casa dela. Então Raabe, ela fez um esforço tremendo, irmão. Ela arriscou a vida dela, ela escondeu ali os espias, e quando alguém chegou e disse: olha, Raabe, nós sabemos que chegou alguém aqui para espiar a cidade, e tu, como mora na entrada, em cima ali desse muro, tu vê tudo. Onde é que eles estão? Aí Raabe disse: eu não vi não, eu não sei onde é que eles estão. Então ele disse: olha, nós vamos procurar, mas se nós encontrar aqui, eles morrem, tu também morre. Já o diabo amedrontando, né, irmão? Mas quando Deus tem um plano na vida da pessoa, quem fortalece quem é? É o Espírito Santo. Quem te sustenta, quem te dá coragem? É o Espírito Santo. Porque ela disse: olha, o meu povo, eles, quando souberem que Israel ia chegar, eles ficaram com o joelho batendo no outro. Isso quer dizer, se tremendo todinho. Por quê? Porque ele sabe que Israel, irmão, quando ele entra numa guerra, ele entra para matar, ele entra para derrotar o inimigo. E ela sabia, então ela estava ali tomando uma decisão. E agora, o que eu faço? Ela disse: eu vou para o lado mais forte. Eu vou para o lado mais forte. Qual é o lado mais forte? Israel. Israel é mais forte. Então, ela lutou a vida dela ali, irmão, ali lutando a vida dela na espada. Aí o que acontece? Confiar no Senhor é uma coisa que requer fé. Ela disse: já que nós vamos morrer mesmo, eu vou buscar a minha salvação. É o que hoje nós, a nação, deveríamos pensar. Nós vamos morrer. Por quê? Porque todos nós morreremos, somos condenados, levados ao juízo. Então vamos tomar uma atitude, vamos obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Então, no tempo de hoje, é para nós tomar essa atitude, irmão. Por quê? Porque Deus vai salvar a vida daquele ano, daquele tempo, e hoje também Ele salva. Como se perdeu a pessoa daquele tempo, também se perde hoje. Porque desde que Deus fez o mundo, o homem peca. E desde que Deus fez o mundo, o homem pecou, que Deus deu a oportunidade. Foi pessoas salvas, pessoas perdidas, pessoas condenadas, pessoas absolvidas. Então a atitude do ser humano é só uma: ele se voltar para Deus. Por meio de quem? Hoje nós se voltamos para Deus por meio de Cristo. Naquela época era pelos ali os profetas. Eram os profetas que davam a direção, porque Moisés, ele ia guiando aquele povo. Moisés, ele recebeu os mandamentos e passava para aquela nação obedecer. Aquele que obedecia, ele escapava, e o que desobedecia, ele morria. Então naquele tempo era um tempo também perigoso, era um tempo difícil, irmão. Depois que o homem pecou, nunca ficou fácil. Sempre veio para o homem uma oportunidade de escolha. E Raabe aqui, ela conta uma história, porque a história dela é muito importante. Então, quando eles entraram lá, que eles souberam, disseram assim: olha, tem homem de Josué, vieram aqui para Jericó. Vamos perguntar a Raabe. Aí perguntaram: Raabe, tu viu os espias? Não vimos eles aqui. Aí então, irmão, ela começou a ficar com medo, porque ela escondeu eles de uma forma que os homens buscavam de todo jeito para matar. E ali, se encontrasse eles, matavam ela também. Matava o irmão dela, matava o pai dela, matava a mãe dela. Há momentos na nossa vida que nós temos que tomar atitude, irmão, porque a morte está perto, mas a mão de Deus, ó, Ele nos cobre. A mão de Deus, ó, Ele nos livra. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele é o Senhor da nossa vida. O diabo estava ali, o inimigo estava ali, a contenda estava ali, a porta da salvação estreitinha estava ali também, que era aquele
aqueles homens que estavam ali para entrar e olhar por onde eles iam atacar. E Raabe estava ali, irmão, entre um e entre outro. Será que eu vou ficar do lado de Israel? Será que eu vou ficar do lado dos cananeus? Se eu ficar do lado dos cananeus, eu vou morrer. Israel é só 2 ou 3 ou 4, eu vou guardar. E ela botou a vida dela, da família dela, toda em risco. Por isso que eu olho aqui, que muitas vezes Deus entrega a nossa família nas nossas mãos. Para quê? Porque nós somos chamados exatamente para a proteção deles, na obediência. É uma mulher, Deus entregou ali a família dessa mulher toda nas mãos dela. Raabe, está nas tuas mãos, a tua vida, a tua família, a tua descendência está nas tuas mãos. Qual lado tu escolhe? Porque, Raabe, se tu escolher exatamente a tua nação, tu vai morrer. E se tu escolher uma nação cuja Deus é o Senhor, tu vai viver. Aleluia. Então, irmão, nós aprendemos aqui, aprendemos. Por quê? Porque isso aqui foi 18, ano 18 anticristo, mas era ser humano. Era uma batalha, o diabo já estava agindo, era uma luta. A angústia que eles passavam, nós também hoje passa. Hoje é nós que temos essa oportunidade, porque a história de Raabe serve para mim, serve para você. A história desses homens que venceram serve para nós botar em nossa vida. Em que a Raabe obedeceu, escolheu a Deus, e ela disse: eu vou lutar. E ali foi uma angústia grande, viu, irmão? Ali naquele momento, ela orando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, guarda o teu servo, porque se ele for encontrado, eu morrerei. Senhor, tu tem misericórdia. Ela estava ali, e Deus estava se agradando de Raabe, e Deus usou ali, irmão, o coração daqueles homens que estavam escondidos. Aí diz assim: Raabe, é o seguinte, olhe bem, presta atenção o que os Espíritos disseram. Raabe, a nossa vida é a tua vida. Se tu nos entregar, tu morre, nós morre, e tu morre também. Se tu trair a nossa aliança, aí tu morre. Mas se tu sustentar a aliança, tu é uma mulher que vai ter vida. Aí, não, mas quando eles atacar Jericó, nós vamos fazer aqui uma aliança. Todos morrerão, mas você não vai morrer. Sua família não vai morrer. Por quê? Porque tu salva a nossa vida e nós salva a tua vida. Olha aí onde é que estava a aliança. Onde era que estava que nós deveríamos também botar? Porque eram os homens que vieram espiar. Era a mulher que estava ali, irmão, para exatamente tomar uma decisão. Ou ela guardava e continuava a viver, ou ela entregava e morria. Aí onde era que estava a família de Raabe? Nas mãos de quem? Nas mãos de Raabe. E será que Deus não entrega também para nós uma responsabilidade dessa? Ou você anda na retidão, ou você vai perder se você quebrar a aliança. Irmão, hoje nós fizemos uma aliança com aquele que é fiel, que é santo, que é justo, e que Deus, Ele está no seu trono. Mas a Bíblia, irmão, ela revela que Deus é onisciente. Ele está ciente de todo o nosso movimento. Que Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Ele é onipotente. Ele tem poder para resolver qualquer situação. Agora, irmão, não é Deus que não resolve, é nós que quebra a aliança. É nós que voltamos para a obediência. Mas Deus, Ele permanece com a aliança feita. Porque muitas vezes, por isso que Paulo diz assim: não seja escravo de homem. É melhor obedecer a Deus, agradar a Deus, do que agradar o homem. Porque se agrada o homem, ele te dá um abraço
mas ele morre. Mas se tu agravar, se tu agradar a Deus, fica na memória. Pode passar 100 anos, você morre, mas a promessa de Deus vai para a sua família. A promessa de Deus, ela vai chegar. E se Deus tem promessa, irmão, com você, que Deus te chama, porque Ele tem algo a resolver contigo lá na frente, pode cair pedra, chuva, sol, pode alguém atirar, pode alguém conseguir, essas pessoas vão morrer todas. Todos os inimigos que lhe perseguir, eles vão ser eliminados, porque quem está na causa é o Senhor, e o Senhor não deixa que o inimigo toque naquele que Ele consagrou, Ele não deixa. Então, irmão, é melhor nós ser fiel ao Senhor, porque Davi, irmão, passou muitas vezes angústia sozinho, sofreu ali sozinho, perseguido, dormindo nas cavernas, no mato, para não quebrar aliança com Deus. Aleluia. Elias também, irmão, fez isso, porque eles conheceram a Deus e traíam a Deus. A Bíblia diz assim, olha, horrendo é para aqueles que caem na mão do Deus vivo. Aí nós dizemos assim, irmão, eu prefiro que as pessoas me rejeitem, me batam, me repugnem, mas que Deus esteja na minha vida. Porque Davi disse assim, Senhor, não afasta de mim o teu espírito, não afasta de mim o teu espírito, tem misericórdia. Então a aliança foi feita, a cidade foi atacada, Raabe morreu, irmão? Não morreu. Será que nós podemos tomar por exemplo? Porque é aqui que eu estou trazendo a crença para a família obediente, para uma mulher prudente. Então o que diz aqui a palavra de Deus? E foram jovens os espias israelitas e fizeram sair Raabe. Olha só, eles fizeram antes de destruir, tocar fogo naquela cidade, eles fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro. Olha aí, irmão, para nós hoje, um lugar seguro, tá, irmão? Nós vamos ter toda providência divina, mas o lugar seguro para nós é a vida eterna. O lugar aonde ninguém tocará mais em nós é na vida eterna. Agora veja aqui, a família de Raabe sendo abençoada, os parentes dela sendo abençoados. Olha, Jericó vai ser atacado, vai morrer todo mundo. Aí eles estavam lá, tranquilos, diz, nós somos primos de Raabe, nós somos da família de Raabe. Todo mundo queria naquela hora querer ser o quê, irmão? Ser membro da família de Raabe. Porque quem era Raabe? A mulher prudente, a mulher que deu a sua vida para salvar aquelas vidas. Todo mundo naquele momento estava elogiando aquela prostituta, aquela mulher que ali fazia vontade daqueles homens, não dava nada por ela. Mas todo mundo, depois que veio o ataque, a morte, não me mate que eu sou da família de Raabe, não me mate que eu sou primo, eu sou exatamente da mesma família. Aí é no momento que a pessoa está sendo honrada, todo mundo quer estar com ele, todo mundo quer aplaudir, quer abraçar, da gente tirar uma foto contigo, olha, vai lá em casa e almoça, fica comigo. Mas naquele dia que tu estava na prova, estava sendo desprezado, estava ali, todo mundo xingando, eu nem conheço a Raabe, aquela prostituta, longe de mim aquela prostituta, aquela mulher que estava envergonhando. Irmão, muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas não sabemos quem está lá dentro, como é, mas a atitude dela diz que era ela. Porque a atitude dela, irmão, foi honrar a Deus. No meio daquele povo, Raabe estava lutando a vida dela, que eu creio que hoje é difícil. Você colocar a sua vida, a espada, a morte,
né, irmão, para salvar a sua vida e a vida do seu povo. Então, por que você traz essa mensagem? É porque Deus está avivando, mostrando uma porta. Se tu for fiel à minha aliança, se tu andar nos meus caminhos, se tu fizer o que eu te peço, pode ter certeza que tudo vai chegar de bom para você. Vou te abençoar, vou alongar o seu dia, vou entrar na sua família, vou abençoar a sua família, vou repreender o que é de demônio onde tiver, só porque você me honrou. Irmão, nós sabemos, porque nessa mesma passagem vai paralelo ali com Acã. Os irmãos sabem a história de Acã. O próprio Josué aqui vai para Ananias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Ananias era um crente. A mulher dele também era crente. Ananias, ele destruiu toda a sua casa, toda a sua família. Agora por quê, irmão? Porque Ananias escolheu a mentir. Safira escolheu a mentir. Olha como é a história desses homens, que daqui vai para lá. Raab tem uma história de salvar a família. Ananias tem uma história de perder a família. Agora, quem era o Deus de Raab? Era Deus que ela não conhecia, mas de repente ela mudou, ela trocou, ela recebeu e honrou a Deus. É o Deus dos espias que eu quero, é o Deus de Israel. Então ela colocou a vida dela nas mãos do Deus de Israel. E aqui, irmão, nesse capítulo, Ananias era aquele que fez aliança com Jesus. Ele já é no tempo de Jesus, ele já tinha aceitado a Jesus, mas o diabo colocou no coração dele o desejo dele mentir, dele agradar o homem, o desejo dele buscar as coisas materiais. Ele fez e ainda contratou a mulher e disse: olha, o que eu fizer tu faz. Tem coisa que o casal não deve entrar em acordo. Entrar em acordo só para adorar a Deus, mas entrar em acordo para pecar não, irmão. Porque se ela tivesse desobedecido o marido, ele tinha morrido e ela tinha ficado viva. Nós temos que ter prudência. Não é que a gente casa com um para aliança e aquela pessoa quer o erro e eu vou entrar também. Aquela pessoa quer o bem, aí eu já não entro. Então vamos tentar buscar conhecer ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque Raabe não era judeu, não era israelita, mas ela confessou em ser fiel a Deus. Eu quero servir o Deus dos espias. Eu vou renegar todos os outros deuses. E a vitória dela ali, como nós estamos vendo. Mas aqui, irmão, Ananias e Safira, ele estava dizimando a igreja. Eu acho que a pessoa que está ali fazendo já é uma pessoa cristã, porque ela está acreditando exatamente no Senhor Jesus. Só que o diabo, ele é piscador e ele está mudando a situação de uma pessoa. Olha só. Então indagou Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com a parte do valor do teu dinheiro? Olha aí. Ananias, por que tu deixou? Quer dizer, irmão, é nós que deixa o diabo induzir, é nós que deixa o diabo colocar. É aí que a gente vai fazer a vontade do diabo. Porque Pedro era um profeta, estava profetizando o que ele tinha feito.
o apóstolo, que era pastor deles. Aí ele perguntou: Ananias, por que permitiste? Isso aqui, irmão, é para nós entender que o diabo ele não vai respeitar quem é cristão, não. Ele vai e entra se a pessoa permitir. Mas quando nós sabemos que algo do diabo está ali, a gente vai perceber. Porque mentir, ele sabia que a mentira ela nasce do coração do diabo, mas ele persistiu, ele mentiu, ainda chamou a mulher, né, porque eles venderam a fazenda, aí era muito dinheiro, eles não vamos doar isso tudo não, vamos ficar com a parte, nós vamos dizer que vendemos, se a fazenda fosse 200 mil, vamos dizer que vendemos por 100, por 200, 100 mil, vamos dizer assim. Aí se convidou ele e a mulher, só que Ananias foi na frente. Quando chegou lá, Ananias viu quem? Viu Pedro. Ah, eu posso mentir para Pedro. Mas só que ele não sabia quem estava dentro de Pedro. Quem guiava Pedro? Pedro tinha uma sinceridade. A palavra de Pedro era exatamente o que Deus colocava no coração. Quem estava no coração de Pedro era o Espírito Santo, irmão. Aí ele chegou e disse: Ananias, tu vendeu tua fazenda por esse valor? Aí é aqui que está a decisão. Ou a morte, ou a vida. Ou é sim, ou é não. Ou eu falo a verdade, ou eu minto para a morte. Então, uma pergunta leva ao homem a ser enterrado. Não, mas não é Deus, Deus não está aqui. Faça um teste. Aí, naquele momento, o que ele disse? Foi Senhor, vim por esse tanto aí. Aí que Pedro vai exatamente escrever, tá, irmão? Ele vai escrever esse versículo 3 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Pedro vai dizer assim: então, indagou. O que é indalgar? Perguntar, é falar. Ele disse: Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do teu terreno, mantendo contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não continuaria todo o dinheiro em teu poder? Olha aí, irmão, tem coisa que nós nem, tem coisa que a gente vai dizer: aqui se não tivesse conhecimento, vai dizer assim: olha, ele era miserável, ele deu 10 e morreu. Não, irmão, o que Deus não permite é que tenha no coração do homem o erro. O que é o erro? É pecado. O que é pecado? É mentir, é se prostituir, é fazer algo que vai além daquilo que Deus mandou. Então aqui, teve prudência para essa família? Não. Acabou, morreu. O dinheiro foi com eles? Não. O dinheiro não foi o caso da maldição. O dinheiro foi a causa de levar aquele casal a morrer, a se destruir. Quem ficou com o dinheiro? Os sacerdotes não ficaram com o dinheiro de Judas. Era 30 moedas jogadas ali. Não, aí que os sacerdotes disseram: rapaz, o problema é teu, o dinheiro é teu, gaste o que tu quiser. Tu já vendeu o teu mestre, nós vamos matar ele, mas o dinheiro é teu. E ele deixou as moedas, e eles pegaram a moeda e compraram um cemitério, um campo de sangue. Então, o que nós queremos dizer aqui, irmão? Aqui vai lá exatamente para o livro de Josué, naquela parte que nós estamos lendo aqui, irmão, comparando que esse casal perdeu a vida porque mentiu, e uma mulher prostituta ganhou a vida dela e da família porque ela foi prudente. Aí nós vamos aqui exatamente para entender que a vida, a nossa, está nas nossas mãos também, está nas nossas atitudes. Se eu tomar atitude
de rejeitar as trevas, eu estou tomando uma boa atitude, porque Deus vai me dar longanimidade. E se eu tomar atitude que faz parte das trevas, eu estou prestes a morrer. Hoje nós morremos logo o quê? A gente morre espiritual. Aí depois a gente vai se distanciando. Aí quando dá fé, chega o resumo, que é a morte física. Então essa palavra, irmão, se eu andar num lugar que está minado de bomba, seja lá, se eu não conhecer o território, eu vou pisar numa bomba e vou ser destruído. Mas se eu conhecer o território, eu vou me salvar, porque eu não vou pisar à toa numa bomba. Eu não vou, porque se eu estou sabendo que aquele território está minado, quando eu botar meu pé, e se for em cima de uma bomba e ela estourar, mas se eu conheço o lugar, eu vou procurando me desviar. E eu saio do outro lado. Por quê? Porque, aleluia, Deus dá a nós o conhecimento da palavra, Deus dá a nós o nosso coração a paz, Deus dá a nós a alegria, e Ele fica em nosso coração. Mas se nós quiser expulsar a Deus, é fácil, irmão. Porque Deus, Ele só fica no lugar se a gente aceitar. Ele só fica no nosso coração se Ele aceitar. Se nós aceitar, como é que nós temos paz livre? Nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Eu acho que é o capítulo 3. Até ler para os irmãos ver como Deus, Ele é prudente. Grandemente, Ele não se oferece à toa força para ficar no coração de ninguém, irmão. Por isso que nós temos de velar pela palavra do Senhor, porque Deus vela pela sua palavra poderosa. É o livro de Apocalipse aqui, o capítulo 3, verso 20. Vamos ver o que diz aqui nas revelações de João. Aqui já que ele vai falar, capítulo 3, verso 20, olha o que Jesus já vai falar. Então, para nós entender, eis que estou à porta e bato. Nós estamos vendo aqui, irmão, é o convite. Nós estamos vendo aqui, é alguém perguntando: tu deixa eu entrar no teu coração? Tu deixa eu entrar na tua vida? Tu me quer na tua vida? Tu me quer? Então a atitude é sua. A porta está aqui aberta para tu entrar. Tu quer entrar no céu? Tu quer ir por esse caminho? Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele, limparei ele, trabalhei na vida dele, faço ele ser honrado e ele comigo. Então nós estamos vendo, irmão, que o próprio Deus, Ele chega na minha vida, na tua vida, e pergunta se tu permite Ele ficar. Então, a qualquer momento, eu posso jogar minha salvação fora. A qualquer momento, eu posso renunciar. Por quê? Porque Deus, Ele não mora, Ele não fica, irmão, no coração que tem base de mentira, que tem condução errada, que tem forma ilegal. Por quê? Porque as trevas não se unirá com a luz. Porque quando estiver escuro, se acender a luz, as trevas dissipam, sai logo. Então, irmão, ou é Deus, ou é o mundo. Então, quando nós estamos vendo aqui Deus dando a oportunidade para uma prostituta, ela escolheu, ela disse: eu quero ficar com Deus de Israel, porque Ele é forte. A minha nação está se tremendo, batendo o joelho no outro. Todos que lutaram contra Ele morreram, perderam. Aí nós vemos que Ananias aceitou a Jesus, mas botou fora. Por quê? Pela mentira. O próprio Pedro disse: Ananias, se tu não vendesse, a terra era tua. Ananias, se tu vendeu, ainda é teu dinheiro. Não é obrigado tu dar, não. Não é obrigado você trazer, não. Mas uma pergunta eu te fiz: foi por 200 que tu vendeu?
Aí ele disse, foi, e nem tinha sido. Aí ele expirou, caiu e morreu. Aí vieram os servos, levaram, botaram lá na sepultura. Irmão, pouco tempo entrou a mulher. Ele fez a mesma pergunta. Safira, vender a terra? Vendemos. Foi por esse tanto? Foi. Aí Pedro disse, Safira, é o seguinte, eis ali os pés daqueles que levaram teu marido para a sepultura. Porque mentira, e tu também vai ao mesmo caminho. Ela caiu, expirou e morreu. Sempre assim. Deus é criminoso? É não. Por que eles disseram, não, Senhor? Nós vendemos por tanto. Nós vamos te dar metade, tá bom? Tá. Mas você falou a verdade, você vendeu por tanto, partiu, deu, tudo bem. Não, eu não vendi por esse tanto. Por quê? Porque, irmão, eles cavaram a ser pessoa prudente, honesto e agitador de tudo. Nós vendemos por esse preço e estamos te dando tudo. Por isso que o próprio Jesus, irmão, ele disse, os ricos dão daquilo que sobra. E disse para a viúva, essa mulher deu tudo que tinha. Ela não partiu, ela não mentiu, ela usou que nem Raabe. Eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu vou dar tudo, porque nele que eu tenho tudo. Aí Jesus observando disse, aqui nessa noite, essa velhinha deu tudo que ela tinha, viúva, nem pensou que a pouco ia passar. Mas ela deu tudo. Mas Deus não quer dinheiro, irmão, Deus quer a tua fidelidade. Porque no livro de João, capítulo 10, versículo 10, sabe o que diz lá? O diabo veio ensinar roubar, matar e destruir. Ele rouba a paciência, ele destrói a família, né? E ele rouba tudo que nós temos de fidelidade. Matar, roubar e destruir. Quem quiser, irmão, renegar exatamente essas ofertas do diabo, é ter confiança no Senhor. E como é que eu vou ter? Eu não vou ver Deus. Sim, o teu coração está te acusando. Mas diz a palavra de Deus, se o teu coração te acusa, maior é Deus para te abençoar. Então o meu coração está dizendo uma coisa, e eu analiso que aquilo não é de Deus e vou fazer. Aí eu estou dando crédito a quem? Diabo. Ele está me seduzindo. Aí ele levou a vida de Safira, levou a vida de Ananias, ficou mal cedo de dinheiro lá. E a história continua até o século 21, que hoje nós estamos falando. Aquela mulher muito mais antiga, Raabe, muito mais antiga, Raabe abriu o caminho para Jesus vir nele. Esse caminho que Raabe construiu, Jesus vem no meio de uma genealogia, de uma prostituta. Jesus não anda no caminho de homem, irmão. Ele anda no caminho que ele faz. O caminho que estava de Raabe era o Espírito Santo que estava no coração dela. Ela usou a fé, usou a fidelidade, ela renegou o mundo, ela ali botou a vida em risco, só confiando no Senhor. E Deus se agradou. E um daqueles espias casou com Raabe, Saulo. E Jesus, Mateus vai dizer que Jesus, seu caminho, da genealogia de Jesus, é lá de Raabe, Saulo. Foi de lá que Jesus veio. Aí as pessoas olham assim, irmão, Deus procura o caminho mais simples. Mais simples. Porque o caminho que não é simples é arrogante. E a Bíblia diz que ele abate o arrogante, exalta o simples. Jesus, um mestre, um rei, um poder maravilhoso, escolheu para mim pela genealogia de uma prostituta. Mas Jesus anda no caminho da retidão, não é no caminho de aplauso de ninguém. Ele anda pelo caminho que ele constrói. Aí nós estamos vendo
que Raabe está sendo aqui separada, honrada. Olha, no momento que chegou os soldados dizendo assim: Raabe, agora tu respira. Respira. Por quê? Nós viemos cumprir a nossa promessa. Tu não traiu, nós entramos, escapemos, tu nos ajudou, botou a tua vida em risco, agora é a vez de tu jubilar. Nós vamos levar você, vamos levar seu irmão, seu pai, sua mãe, a sua família. Aponta aí quem é teu descendente. Porque para aquele que tu disser que é da tua família, eles vão também se salvar. Salvação. Então Raabe ficou tão feliz. Imagina a família dela. Imagina, eles nem se lembraram. Não é mais prostituta. Raabe é a mulher agora que está sendo honrada por Deus. É Deus na vida de Raabe. É Deus abençoando Raabe. Por quê? Porque aquela mulher, irmão, ela abandonou o mundo, abandonou tudo, só por amor a Deus. Aí se ela tivesse, irmão, querendo agradar aquela cidade todinha, ela disse: bom, se eu salvar a cidade, com certeza eles vão me dar um palácio, com certeza eles vão me abençoar, porque de uma prostituta você ali, uma pessoa bem prudente. Mas só, irmão, que é melhor uma bênção dada por Deus de que milhares dadas pelo diabo. Porque a de Deus, ela vai crescer. A de Deus, ela vai te honrar. A de Deus, ela vai frutificar. E a do diabo vai se acabar, determinando ali ele o dia da morte. Porque quando se trai a Deus, está fazendo aliança com a morte. Então nós sabemos aqui, irmão, que era um dia muito alegre. Foram os jovens. Linda palavra desse jovem, porque eram os espias. E ali ele disse assim: Raabe, faz agora tua mala para ir para a glória, irmão. Faz tua mala aí. Cristão fiel é assim: quando nós fazemos a nossa mala, subimos para a glória. Porque os anjos chegam e dizem: fulano, nós viemos te levar. Leva para a glória. Porque é o teu galardão. Tu aceitou Jesus. Tu andou no caminho da fidelidade. Tu foi uma pessoa que foi fiel a Deus. Então bora subir. É lindo demais, irmão. Porque aqui nós podemos sofrer. A nossa alegria não é quando nós estamos aqui. Aqui é lugar de refrigério, né? Nós estamos refrigerados, nós estamos vigiados, nós somos pessoas guardadas, o anjo do Senhor acampa. Mas verdadeiramente, quando nós assumimos a nossa posição de salvo junto com Jesus, o diabo não entra mais, o diabo não toca mais, a angústia não toca mais. Porque diz no hino de número 422, no céu não entra pecado, lá não entra pecado, entra, irmão, pecador, lavado, justificado no sangue de Cristo, entra as pessoas que são sinceros. Por quê, irmão? Porque o pecado, ainda que seja pouco, ele é que nem um câncer, ele vai adoecendo a alma, vai adoecendo o espírito, o homem vai ficando fraco, a mulher vai ficando fraca, um dia ela não quer mais a palavra, vai criando aquela forma de fastio, não quer ir para o culto, não quer ir mais para a palavra, não quer mais cantar, não quer mais louvar. Ela diz: eu não tenho ânimo, eu não tenho força, porque o pecado é um chumbo, é um peso, é um fardo pesado em cima do ser humano. Mas Jesus disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, olha só, humilde de coração, meu jugo é bem suave e o meu fardo é leve, e ainda encontre descanso para vossas almas. Aí, irmão, eu estou vendo que Raabe foi abraçado pela família.
Estou vendo que a família de Ananias ficaram angustiados. Perdemos essa pessoa que era crente, morreu diante de um homem chamado Pedro. Nós não queremos nem ver Pedro. Nós não queremos nem chegar perto de Pedro. Porque se Pedro fizer uma pergunta e a gente responder diferente, cai e morre. Não é diante de Pedro, é diante da verdade. Porque todos aqueles que traíram a Deus, irmão, a Bíblia revela o fim dessas pessoas. Aleluia. Nós sabemos que o povo de Deus passaram por muita perda. Acã era no tempo de Moisés. Era o povo de Moisés, era o povo de Josué, porque Josué também era o sucessor de Moisés. Mas Josué, irmão, ele mandou esses homens para a guerra. Eles foram, eles ganharam dos amalequitas. Mas aquela casa que estava consagrado, você sabia que tem algo consagrado a maldição? É aquilo que Deus diz: não vá, não pegue, nem leve. Vão lá, vence o inimigo, mas não pegue nas coisas do inimigo. Acã, irmão, ele foi e venceu a guerra. Mas Acã viu o ouro, Acã viu o tesouro. Aí disse Acã, disse assim: olha, todo vencedor merece um bom pagamento. Aí o diabo colocou no coração dele também, sabe como, irmão? Ele disse: Acã, pega esse ouro e esconde lá na tua casa. Tu venceu, tu tem direito. Aí naquele momento Acã, ele pegou o ouro, o tesouro, as moedas, levou e escondeu na casa dele, cavou um buraco e enterrou. Tem pessoas que fazem isso pensando que Deus não está vendo. Aí preparou de novo outra guerra. Aí, irmão, José mandou: vão para a guerra. Quando chegar lá na guerra com os amalequitas, eles mataram 36, 39 e correram e foram derrotados. Quando ele chegar, Josué rasgou a roupa. Aí foi orar. Aí José disse: Senhor, tu tiraste nós do Egito, prometeu essas terras, e agora nós estamos aqui para envergonhar o teu nome. Os inimigos botaram Israel para correr, mataram ainda. Olha o pecado, irmão, alcançou ainda 39 pessoas. Quando uma pessoa peca, quem paga o preço é os que estão perto, é os que são da casa, ou os que são do trabalho. Às vezes é despedido. Uma vez a pessoa perde até o que tem, porque o pecado está ali, o inimigo está para tocar. Aí Josué rasgou ali as vestes, ajoelhou, fez oração. Aí sabe o que Deus respondeu? Disse: tem pecado no meio de Israel. Tem pecado no meio de Israel. Irmão, quando tem pecado dentro da igreja, a igreja é considerada a casa, o templo de oração. A igreja é considerada o lugar aonde se reúne para adorar. Mas quando tem pecado dentro da igreja, vai morrer gente, vai esfriar, vai perder. Por quê? Porque Deus não habita em templo sujo, em templo levantado por mão de homem. Isso significa o quê, irmão? Significa que quando Deus te chama, é Deus que levanta o templo, é Deus que levantou você. Mas quando é tempo de mão de homem, é o homem que se levanta só. Ele se constitui sozinho a ser uma liderança. É ele que vai fazer, é ele que manda, é ele que faz tudo. Mas quando nós somos chamados por Deus, nós somos aqueles que têm capricho, nós somos aqueles que temos que fazer o que nós não gostamos, porque ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser uma pessoa, aleluia, que a pessoa olha com mal visão. Ninguém gosta. Todo mundo gosta de elogio.
Aí a pessoa faz uma festa, aí eu sou cristão, você ama a Deus, e aquela festa que está lá é festa levada ao diabo. Lá tem bebida, lá tem toda prostituição. Aí aquela pessoa te convida. Só porque tu é crente, tu não quer estar no nosso meio. Só porque tu é crente, tu não quer estar na nossa festa. Tu era aquele que andava a nós e fazia tudo. Agora tu conheceu Jesus e quer ser o santo, quer ser o salvo. Ninguém é digno do diabo falando. Aí depende de você. Porque uma vez purificado, tá, irmão? Uma vez na santidade, aí a palavra de Deus diz o quê? Tudo para Deus é verdade. Ou o homem diz sim, quando for preciso para dizer o sim, ou diz não, para quando for necessário dizer o não. Porque o que fica em cima do muro, ele está indeciso. Ele não sabe para onde ele vai. Como a pressão do inimigo é grande, irmão, e você não quer desagradar a pessoa da festa, aí você vai. Você vai para aquela festa. Aí o diabo toma posse. Pode até embriagar, pode até colocar um prato bonito ali. Aí você esquece Deus, já entra na vaidade. Isso eu estava perdendo, era meu tempo. Aí começa logo o forró, começa a dançar, começa a pular. Aí depois começa a entrar nas lábios do diabo. Aí começa a ter um destaque na vida. As pessoas, era assim que eu te queria. Era uma pessoa desenvolvida. Pula, dança, abraça, vai fazer o que? Então, deixa aquilo, porque igreja é para cafona. Salvação, aquela coisa é para cafona. Agora, irmãos, cafona sobe, aqueles que não são, desce. Porque o teu pecado é peso, quem tem peso se afunda. Porque o homem só sobe porque Deus tira o pecado e ele fica bem leve. Aí ele sobe. Porque eu nunca vi um quilo de chumbo subir. Viu, velho? Um quilo de chumbo afunda. Quando a gente joga uma tarrafa, a tarrafa pega logo os peixes, porque antes dos peixes correr, o chumbo é tão pesado que cercou eles. Aí os peixinhos morrem. E a rede do Senhor está sendo lançada. Irmão, eu não consigo. Foi onde eu vi uma reportagem de um jovem que morreu queimado para salvar dois irmãozinhos. Ele conseguiu sair. Já viu? E eu observando, mas ele amou os irmãos, foi lá, mas não deu tempo. Ninguém brinca com fogo, irmão. Às vezes a gente vai lá no mundo, não dá tempo de voltar. A gente vai lá na mentira, não dá tempo mais de falar a verdade. Porque o fogo que Deus é consumidor. Deus é fogo consumidor. E muitas vezes nós temos 1000 oportunidades. E a gente sustenta. Mas no momento que falha, a gente se afunda. Mas quando nós estamos com Cristo, aí muda. Os apóstolos estavam no meio do mar, numa tribulação danada, o tempo em cima dizendo que eles vão morrer, a ventania dizendo nós vamos te derrubar, mas eles estavam ali esperando a ordem do Senhor. Aí quando eles abriram os olhos, disseram: Senhor, nós vamos morrer. E aí tu vai deixar? Aí Jesus disse: homem de pequena fé. Aí ele deu uma palavra para o vento: acalma, vento. E já viu o vento ter ouvido, né? O vento sopra onde quer, vai para onde quer, a gente não sabe para onde vai. O vento bate frio, o vento é quente, ele vira telha, vira tempestade, ele faz tudo. Mas diante da carne, mas diante do Espírito, ele para. Ele para porque quem fez ele deu ordem dele. Tu só vai aonde eu ordenar. E ali estava sustentando o barco também quem criou a água. E a água também, ela estava ali obedecendo. O barco não virou, a água sustentou. A voz de Deus soou e disse: acalma a tempestade. E aqueles demônios que estavam nas tempestades saíram. Quando eles saíram, a água ficou bonança. O vento
da destruição saiu. É assim, irmão, quando o ser humano, ele é a pessoa que Deus expulsa os demônios, ele fica manso, ele fica humilde, ele fica simples, ele atende a Jesus. Mas quando os demônios estão na vida dele, ele vira avesso, ele destrói tudo, ele mata. Mas quando a ordem divina vem, acalma, eles acalmam. E então, irmão, para nós entender, ninguém brinca com Deus. E eu fiquei meditando. Deus agiu ali na vida daquele jovem por amor. E por amor aquela defesa que ele foi, só não deu tempo. O fogo, irmão, só Deus quem para. O fogo, ele tem um poder. A água também tem um poder. O vento tem um poder. São a natureza. Nós temos um poder maior do que eles. Porque o fogo que abate o fogo, ele está conosco, que é Deus. O poder de esconder, ele está com nós, que é Deus. Se Deus está na nossa vida, quem diz o apóstolo Paulo? Operando Deus, quem impedirá? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, besta quem dá ouvido ao diabo. Besta quem vai acreditar no poder das trevas. Porque um levantar de mão de Jesus, o inferno cai todo de uma vez. Imagine um dedo de Jesus levantando, o inferno cai com pau e tudo. Cai e vai bater lá embaixo. Aí nós vemos que Acã, irmão, fez pensando que não ia ser revelado. Aí lá em cima do alto, Deus estava lá. Aí Deus fala com o seu servo. Diz: Senhor, por que tu vai matar nós tudinho? Vai envergonhar o teu nome? Deus não envergonha o nome dele não, viu, irmão? Deus, ele chamou o homem na rede, para o cavalo, para o cavalo pular, e na hora que eles pularam, eles clamaram. Aí Deus disse: no meio de Israel tem um pecado. É por isso que morreu esses 39. Eles morreram porque o pecado que Acã exatamente fez está lá no quintal enterrado. Aí apertaram, vieram lá e verificaram, e foi revelado o Acã. Quando ele foi revelado, aí ele confessou: não, está certo, eu depois da guerra lá, eu vi o ouro, não resisti, eu trouxe escondido e enterrei lá em casa. Vá buscar, porque ali é coisa consagrada à maldição. Está vendo, irmão? Consagrar significa guardar para alguma coisa. Eu consagro isso aqui. Eu consagrei para fazer o quê? Um culto que vou usar aqui consagrado para cantar o nome do Senhor. E ali aquele ouro estava consagrado à maldição. Nem na casa de Deus, Deus quis. Mas Acã, irmão, ele foi lá e trouxe aquilo que Deus não permitiu. Aí o que acontece? Os soldados, Israel, Josué, ninguém viu. Mas uma coisa que nós estamos sendo revelados, ainda que nós oculte algo daquela pessoa, Deus está vendo. E quando Deus não repreende logo, é para ver até onde é que você vai. Se você vai guardar dentro de você aquilo que é consagrado à maldição, ou se você vai revelar, vai se sair. Aí Acã, irmão, só revelou, só falou quando Deus revelou. Aí entra o profeta para executar. Aí Acã ia matar, Josué ia matar aquela. Não é triste, né, irmão? Olha só para tu perceber. Ou eles matavam, ou todos corriam. O que o irmão escolhia? Morrer ou matar? Aí era duro, irmão. Aí disse Acã: tu tocou naquilo que era maldição. Aí eles pegaram, irmão, foram apredejar, mataram Acã
a mulher, os filhos. Isso aqui está paralelo com essa passagem de Raabe. Raabe salvou aqui os parentes, os filhos, o pai e a mãe. Aí nós vimos que Acã perdeu o pai, perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu a família todinha. Aí eu medito, irmão, qual é o caminho que eu vou andar? Eu vou andar no caminho de Raabe, irmão. Porque nós estamos vivendo, não. Eu vou entender que Deus não escolhe o irmão pela qualidade dele, assim, tem que ser uma pessoa bonita, ou ser A, ou ser B, saber ler. Não, Deus escolhe nós pela obediência. Se eu sou obediente a Deus, se eu sou prudente, eu honro a Deus, é lógico que eu vou ser guardado pelo Senhor. O demônio vai fazer de tudo, mas ele não vai conseguir tocar. Você vê que Jó, irmão, Jó era tão fiel a Deus que os próprios demônios chegaram ali e foi diante de Deus, aí cobraram a Deus pela vida de Jó. Deus não permitiu ele tocar lá na carne de Jó, na fazenda, nas coisas, na família, mas Deus não permitiu que ele tocasse no espírito. E Jó, irmão, depois, pela sua fidelidade, Jó recebeu tudo de volta, o dobro. Aí vamos entender, irmão, porque muitas vezes nós estamos perdendo, muitas vezes nós estamos distanciando, é porque falta nós olhar reto, porque Deus nem é para a direita nem para a esquerda, é retidão, fidelidade, balança fiel, Deus fiel. Tudo que pesar na balança, ela tem que estar olho frio, do lado, tudo do mesmo jeito, igual. Então, quando nós muitas vezes queremos honrar as pessoas, só porque as pessoas são ali, servos de Deus, não, irmão, vamos honrar a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa não vai ter poder de me salvar. Pode orar, mas a oração só vai ter efeito, como diz a palavra de Deus, Tiago disse, a oração do justo tem o seu efeito, e a oração do ímpio Deus não ouvirá. Aí é tanta gente, irmão, que passa mês e ano jejuando só para ter força na oração. A força está na fidelidade. Se eu for fiel, nem que eu não ore, Deus está lá me honrando. Por quê? Porque no Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa. Se ele está acampando ali, é porque Deus não dá um anjo para guardar você, porque Ele deu um anjo para te livrar, botou um anjo para te proteger. Aí tu não vê, tu não está vendo, aí você tem livramento, aí o anjo está ali te abençoando. O anjo está ali porque a ordem de Deus foi para te proteger, e você é protegido, você é guardado. Por quê? Porque é precioso diante de Deus. Acã perdeu a família, Raabe ganhou a família. Acã perdeu a salvação, Raabe ganhou a salvação. Acã era do povo de Deus, Raabe era de outro povo. Aí nós vemos como é que Deus vai dar a salvação e a bênção. Uma mulher prostituta, e não dá a bênção para um soldado que está na batalha, vai arriscar a vida para salvar Israel. Os irmãos já estão meditando nisso aí, irmão? Você vai lutar ali por Israel, para dar a vida a Israel, mas só que você, irmão, tem que ver que a tua vitória vem de Deus. Aí essas três passagens, Atos dos Apóstolos, Josué, estão colegadas, são elas explicadas, porque duas teve derrota e uma teve a vitória. Quem teve a vitória? Quem teve a vitória, irmão? Quem foi fiel? Raabe. Se fosse nós julgar, o que nós fazíamos? Eu ia dar a vitória para quem? Para o soldado. Eu ia dar a vitória para Ananias. Não, Ananias é crente, Ananias está dando lá
meio com dinheiro na igreja. Ele já está certa a salvação dele. Ele é um homem prudente. Ele vendeu a terra dele e foi lá na igreja e botou nos pés dos apóstolos. Ananias, tu já está salvo. Tu já é um homem de Deus. É nós que julga. Aí Deus quem fez o julgo disse: Ananias, porque deixaste o diabo botar no teu coração esses méritos qual tu está agindo. Colocou a mentira, Ananias, e por isso tu está sendo agora desaprovado. Aí nós vemos que Deus não está nem aí para dinheiro, está para fidelidade. Seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa obediente para ver. Irmão, tu está, aonde tu passar, o diabo vai sair tirando. Aonde tu morar, não vai ter treva não, irmão. Porque quem não gosta de tu vai sair. Não é você que sai, é o diabo que sai de retirada. Aonde você estiver, ele que vai sair. Porque aonde está a luz, as trevas vai decepando, vai saindo. E tem pessoas que querem expulsar o diabo com o pulso. Ele pega, quer dar um murro. Como é que tu pode dar um murro no vento? Como é que tu pode pegar o fogo? Não é verdade? Então seja fiel, prudente, porque diz o que a palavra, Deus diz para Josué: Josué, melhor é obedecer do que fazer sacrifício. E a vida da gente é preciosa, irmão. A nossa vida, ela é tão preciosa, que Jesus saiu do seu trono de glória, aí veio esse mundo, e levou cada chibatada, meu irmão. Foi tão humilhado, cuspiu, botaram vinagre na sua boca, só para dar a nós o valor da nossa vida. É tão precioso. Ele venceu as trevas, ele venceu o mal. Você vê que o mal é tão perverso que precisou Deus vir, porque aqui na terra não tinha ninguém que pudesse derrotar o diabo. Ninguém podia derrotar o diabo. Jó, com a sua forma, tá, irmão, de ser um homem justo, como a Bíblia diz, mas Jó, ele só venceu porque Deus estava na vida dele. Se Deus não estivesse na vida de Jó, o primeiro sopro ele tinha caído, tinha morrido. Porque nós temos de agir espiritual, não carnal. Mas eu estou trazendo aqui essa passagem, porque Deus colocou essa passagem no meu coração e disse aí: meu servo, veja o caminho verdadeiro, porque eu não tenho acepção de pessoa. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me buscam, eu me deixarei achar. Aqueles que pedem, eu darei. Aqueles que batem, eu abrirei. Aí ele fez eu meditar na vida de Raabe, fez eu meditar na vida de Acã, fez eu meditar na vida de Ananias e Safira. Aí deixou ao meu dispor qual desses você escolhe. Porque a pior situação ali de quem era, irmão? A pior situação que estava ali acontecendo para a escolha era de Raabe. Porque Ananias, ele estava com dinheiro. Acã já tinha vencido a batalha. Eles eram ir para casa e cantar. Mas a vida de Raabe estava entre a espada e a morte ali. Entre a espada, porque se ela dissesse, eles estão aqui, morria também. E se ela ali confessasse, dizendo, não vi, aí estava dizendo, vai morrer meu povo, vou morrer também. Se ele descobrir, pregar aqui, estamos todos mortos. Então, irmão, a decisão mais prudente foi a de Raabe, porque ela dizia assim: eu sei que o Senhor, Deus de Israel, aonde ele vai, a nação bate o joelho no outro, se treme de medo. Então eu vou ficar, porque a vitória de Israel é a minha vitória, a vitória desses espias é a minha vitória. Eu confiarei e agora eu me converto ao Deus de Israel. O que acontecer, aconteceu. A minha aliança está feita. Cadê os espias? Ah, não sei, não vi.
Mas tu está em cima do muro, tu está vendo, tu mora aqui na entrada. Não sei, não vi. Ela não inventou nada. Não sei, não. Ela usou não. Não sei, não viu por quê? Porque ali era um não para a vitória. Se ela dissesse o fim, era para a derrota. Mas tem hora que nós temos que dizer o sim para a vitória e o não para a derrota. E naquele momento, ela disse: Senhor, tem misericórdia. Fez Raabe orar: Senhor, os teus filhos, porque se eu morrer, os meus irmãos morrem, o meu pai morre, a minha família morre. Se eles descobrir, salva o teu servo, cuida do teu servo. Aí eles chegaram já sendo condicionados por Deus e disse: Raabe, se tu nos entregar, tu morre. Mas a minha vida, a nossa vida é a tua vida. O que eles disseram? Se nós for salvo, tu está salvo. Se nós morrer, tu morre. Não quebra aliança. Pegaram o cordãozinho vermelho, que é a fita, simbolicamente, o sangue de Cristo, e colocaram naquela porta lá. Quando eles vieram e viram lá o vermelho, ali é a casa da Raabe, a mulher que deu a nós a vitória ali. Aí eles foram lá, aí é que conta aqui a história. Aí eles foram, os jovens, aos espias, né, os israelitas, fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos que lhe pertenceram. Fizeram sair também toda a sua parentela, e colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram, olha aí, irmão, queimaram a cidade e tudo que nela havia, em Celso, a prata, o ouro, os objetos de haste, de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Aos irmãos estão vendo aqui, irmão, que esse tesouro já não estava amaldiçoado. Levaram para a casa do Senhor. Era diferente do tesouro da guerra dos Amalequitas, que estava para a maldição. E aqui eles queimaram toda a cidade, mataram todos os viventes daquela cidade. Levaram o ouro, levaram Raabe, levaram ali e depositaram na casa do Senhor. Vai entender, né, irmão? Vai entender. Nessa daqui levaram o ouro, mas é porque Deus mandou. Se Deus mandar tu levar o ouro, tu leva. Se Ele não mandar, não pega não, porque o ouro muitas vezes causa morte. Aí nós vemos aqui, para nós terminar. Mas Raabe, a prostituta, qual é a mulher que quer esse nome aqui, né, irmão? Esse sobrenome? Quem é a mulher que quer? Ah, se tu me chama de prostituta é tua, não sei o quê. E aí começa a discussão, né? Mas aqui, Deus sabe, Deus falou, até porque para ela receber esse nome de prostituta, vai envergonhar aquela que está no mais alto nível, que traiu a Deus. Traiu a Deus, mas não era prostituta. E a prostituta não traiu, mas era prostituta. Olha aí, só que nós estamos vendo aqui, bem como a casa de seu pai e todos que lhe pertenciam. Josué, aí a palavra bonita vem essa, ó. Josué salvou. Trocou a frase morte pela frase salvação. Josué salvou com vida, e ela viveu no meio de Israel até hoje, porquanto refugiará os mensageiros que Josué enviará para os espias. Irmão, nós entendendo aqui que Raabe cuidou da vida só porque ela honrou um servo de Deus, né? Olha, nós honrar, porque quando a gente honra o servo de Deus, está honrando a Deus. Quando a gente honra aquela pessoa que é do mundo, está honrando aquele Deus que é lá do mundo. Isso nós temos que ver, irmão,
que Deus na nossa vida, e nós estamos honrando a Deus, aí Deus vai nos honrar. Raabe ajudou as pessoas que ela nem conhecia, mas ela sabia quem era o Deus deles. Aí o irmão, seu Deus é Jesus. Eu vou respeitar. Seu céu, vou respeitar. Porque os irmãos estavam numa batalha, estavam numa guerra, estavam numa luta. Aí nós chegamos na hora da luta, e quem são vocês? Nós somos espias, mas nós servimos um Deus vivo. É o Deus de Israel? Aí então estou com vocês. Porque se eu for ficar lá, aqui no território, o território aqui está minado, é do inimigo. Aqui tudo de ruim, Raabe sabia, né? Raabe se deitava com pessoas importantes. Raabe se deitava com um deputado, senado, se deitava com... Eu não sei se ela se deitava com o rei. Mas com as outras ali, irmão, a Raabe era mulher que era de alta capacidade de prostituição, no nível bem elevado, porque lá ela servia aqueles homens, aquelas autoridades, mas ela fazia aquilo ali no corpo, ao coração dela. Na hora de tomar atitude, ela disse: para lá, prostituição, renuncio, agora eu quero é o Deus de Israel, é o Deus firme, verdadeiro. Minha vida está em jogo, mas eu vou entrar nesse jogo para ganhar. Eu não vou entrar para perder. Quem entra com Cristo não entra para perder, só entra para ganhar. Então Raabe, ela mudou ali a sua história, porque foi dela que exatamente a genealogia de Jesus, os irmãos sabem disso, os irmãos conhecem, lá em Mateus mostra de quem por onde Jesus saiu, passou. A Raabe, ela conheceu lá e se apaixonou na luta, na guerra, na batalha, né? E lá ela honrou ele, e depois teve casamento, né? Saulo era judeu, da família lá de soldados de Josué, mas ele também se apaixonou, mas porque Deus ungiu, irmão. Deus juntou aquele casal, Deus fez que ele se conhecesse num momento mais difícil. Às vezes o homem conhece a mulher conhece o homem para se ajudar, se casar, no momento mais difícil da vida deles, no momento de aflição, no momento de luta, no momento de guerra, no momento de batalha. Mas Deus entra na história e lá no fim aquele casal vai ser abençoado. É tão abençoado que o próprio Deus entrou no meio dele, saiu lá do outro lado, Jesus. A genealogia de Jesus veio por Raabe e Saulo, aqueles que honraram a Deus. Então, irmão, a melhor coisa é nós honrar a Deus, a melhor coisa. Quando puder, ali você demonstre, porque Raabe demonstrou, aqueles que desonraram também demonstraram. Mas não é que Deus é ruim, Deus é bom. O homem é que toma atitude e caminha errado. Porque se Acabe não tivesse escolhido Jezabel, a história dele era diferente, porque ele era um rei, mas ele entregou Israel à filha daquela mulher prostituta, Acabe, irmão, prostituindo, ou seja, alterando. Ela se apaixonou pelo rei, depois botou o capricho no rei. Irmão, e o rei era um cavalo domado. Era bem domadinho por Jezabel. Ele foi lutar com o lado para comprar uma vinha, e o homem não vendeu, e ele não tinha coragem de lutar, de enfrentar, de conversar. Aí chegou a dominadora de animal, de Acabe, foi lá e disse: está triste por quê, Acabe? Não comprei aquela vinha, não tive condições, não, vai comer, vai tomar banho, porque daqui a pouco eu vou lá e resolvo a situação. Tem mulher prudente e mulher imprudente. Daí foi lá, matou o homem, fez toda a astúcia, toda a mentira. Aí chegou e disse: agora bate lá a poeira, assuma a tua vinha. Por quê? Porque eu te dou de presente, e hoje tu vai me pagar. Bora dormir, cara. Então nós estamos vendo assim, irmão. Nós estamos vendo quando alguém é dominado pelas trevas,
ela domina todo o sistema das trevas. Só não domina aqueles que são direcionados pela luz. Aí as trevas se somem, caem. Por isso que hoje Jesus ele alerta para nós dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem em mim tiver, andará na luz, estará na luz. Então nosso Deus, irmão, ele está lá no seu trono, mas vem ao nosso coração. Ah, eu não sei falar. O que eu devo falar? Eu não vou falar de mim, nem vou falar dos outros, porque é envergonha. Mas falar de Jesus, o coração dos irmãos se alegra, né? E nós vemos que ela salvou a família dela, enquanto outros perdeu a família. Então depende de nós ser fiel ao Senhor, ser fiel a Ele e cantar o hino da vitória, né? Porque aqueles que são fiéis cantam o hino da vitória, só cantando, né? O hino da vitória. E quem fica chorando. E esse choro não vai ter vitória no amanhecer não, porque Jesus já voltou, né? Então, irmão, fique de pé e nós vamos agradecer nosso Deus essa noite. Medita aqui nessa palavra, que eu trouxe essa palavra, é tipo o culto da família, tá, irmão? Porque essa mulher, ela salvou toda a sua família. Ah, como é que eu salvo minha família? Eu tenho fidelidade com meu Deus. Porque na hora que Deus me dá uma bênção, Ele dá completa. Você vê que Raabe fez aqui uma aliança com Saulo, e todos os seus parentes foram abençoados. E aqui até hoje, Deus quer abençoar a família, Deus quer abençoar o pai, quer abençoar a mãe, quer abençoar o casal, quer abençoar a criança, Deus quer abençoar a igreja, Deus quer abençoar o nosso vizinho, quer abençoar nossos parentes, conterrâneos, todos Deus quer abençoar. A bênção de Deus está aqui nessa noite. Você receba na sua vida, na sua casa, essa bênção que Deus quer abençoar a sua família, a sua casa, salvar toda a sua casa, toda a sua família. E você ora a Deus dizendo: Senhor, eu quero assim nesta noite me reconciliar com Jesus, eu quero escolher Jesus, porque Ele é aquele que faz o meu coração se alegrar. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Pai de família abençoador. E nós vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, como Tu deu a vitória à Tua serva, por ela ser fiel a Ti, Tu deu, Deus, a ela alegria quando ela estava aflita, porque Tu converte a tristeza em alegria. Tu é aquele que perdoa, Tu é aquele que anda no nosso coração, que são os pensamentos. Tu é o Senhor, Deus querido, desse século 21. Hoje nós estamos, Deus, no Evangelho do século 21. Aqui está a nossa vida, entregamos nas Tuas mãos, entregamos a nossa família, entregamos a nosso lar, nossa casa, nosso trabalho, entregamos nossos parentes. Nós colocamos, Deus, na Tua presença, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa família. Reverenciamos o Teu nome, cremos no Senhor, que Ele é o Deus que traz a vida em meio à tristeza, em meio à tribulação. Tu converte toda essa forma de tristeza em alegria, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nesta noite abençoa a Tua igreja, refrigera o coração da Tua igreja, do Teu servo, abençoando a família, o descendente de cada um, abençoando nossos filhos, convertendo a vida deles. Pai querido, através desta palavra, que o nosso coração venha se converter, que o nosso coração venha crer, que o nosso coração venha mudar, para nós continuar acreditando nesta palavra sacrossanta, poderosa, miraculosa, dada por Jesus, que é o pão que desceu para alimentar o nosso espírito e dar continuidade a nós viver na vida eterna com Jesus, nosso
nosso Senhor e consumador de toda a nossa fé. Pai, em nome de Cristo, eu abençoo a tua igreja. Em nome de Cristo, eu abençoo as crianças. Em nome de Cristo, eu abençoo as famílias, o lar de todos eles, e guarda, Senhor, em nome de Jesus, todos nós, dando a continuidade da vivência em Cristo Jesus, porque é no nome de Jesus que assim eu abençoo a tua igreja, os teus servos e tuas servas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, amados irmãos, esteja na sua vida para todo sempre. E você diga amém, que é confirmando a bênção na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém. Que Deus abençoe aí os irmãos que estão também aí seguindo, que estão aí. Deus abençoe aí ouvindo essa mensagem abençoada em nome de Jesus.